Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje a gente vai dominar de vez um dos conceitos mais fascinantes e estruturais da matemática. Bora mergulhar direto nisso. O vértice da parábola não é só um pontinho qualquer jogado ali no gráfico, sabe? Ele é literalmente o alicerce de toda a álgebra, o ponto de ancoragem que dita as regras do jogo para toda e qualquer função de segundo grau. Entender o vértice é, no fim das contas, ter a chave mestra para desvendar os limites absolutos de qualquer trajetória parabólica. É o chefe da parábola, digamos assim. A nossa rota de hoje é super direta e tem 5 paradas bem lógicas. Ponto 1, a forma da parábola. Ponto 2, o eixo de simetria. Ponto 3, o cálculo do x do vértice. Ponto 4, o y e o limite real. E para fechar o quadro geral, o ponto 5, o conjunto imagem. Vamos nessa! Seção 1, a forma da parábola. A nossa primeira parada é olhar de perto para a geometria da função. Para que uma equação seja considerada de segundo grau, tem uma regra de ouro inquebrável. Aquele coeficiente A, que a gente costuma chamar de coeficiente dominante, não pode ser zero de jeito nenhum. É ele quem dá vida e forma a curva. E a grande diferença visual das parábolas gira exatamente em torno desse cara. Funciona assim. Quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, criando tipo um vale perfeito. E o vértice fica lá no fundinho, repousando no ponto mais baixo possível. É o que a gente chama de ponto de mínimo. Agora, se o A for negativo, a coisa inverte. A concavidade vira para baixo, esculpindo uma espécie de pico de montanha, e o vértice vai lá para o topo, reinando absoluto como grande ponto de máximo. E tem um detalhe brilhante nisso tudo. Mesmo o vértice sendo esse ponto extremo, seja lá no fundo do poço ou no topo da montanha, a curva ali é incrivelmente suave. Não tem bico, não tem quina, não é um desenho poligonal cheio de pontas agudas. É uma transição de direção super fluida e contínua. Uma verdadeira obra de arte da matemática. 2. O eixo de simetria. Beleza, já entendemos a forma, mas o que mantém essa parábola tão perfeitamente equilibrada? A resposta está no eixo de simetria. Imagina um espelho invisível, gigante, alinhado perfeitamente na vertical. Se você traçar esse eixo no meio de qualquer parábola, ela é dividida em duas metades perfeitamente iguais. Tudo que acontece do lado esquerdo é um reflexo idêntico do lado direito. E adivinha qual é o grande truque? Esse espelho sempre, sem nenhuma exceção, passa cravado exatamente em cima do vértice. O pulo do gato aqui é o seguinte: esse eixo de simetria essencialmente prende, ou melhor, aprisiona a coordenada x do vértice bem ali no centro da ação. Pensa comigo, se a função corta o eixo horizontal, ela tem aquelas famosas raízes, o x1 e o x2, certo? Pois bem, o eixo de simetria vai estar ali no meio termo, cirurgicamente posicionado na exata metade do caminho entre essas duas raízes. Ele não deixa o vértice cair nem 1 milímetro para a esquerda, nem 1 milímetro para a direita. É precisão pura. 3. Calculando o x do vértice. Ok, visualmente a gente já sabe aonde ele mora. Mas como calculamos isso na prática? Tem 2 caminhos para achar essa coordenada x central, o nosso famoso xv. O primeiro usa justamente essa lógica da simetria que a gente acabou de falar. É só fazer a média aritmética das raízes. Você soma o x1 com o x2 e divide por 2. Super faz sentido, né? O único problema é que, bom, para fazer isso, primeiro você precisa ter as raízes. E de vez em quando a função nem tem raízes reais. É aí que a mágica dos coeficientes originais entra em cena. Usar a fórmula do menos b sobre 2a é um atalho incrível. Você não precisa calcular raiz nenhuma. Não precisa sofrer com fórmula de Bhaskara. É um caminho muito mais direto e eficiente. Vamos colocar a mão na massa e ver como isso flui sem atrito nenhum, pegando a função f de x igual a 2x² mais 8x. O nosso a é 2 e o nosso b é 8, certo? Jogando na fórmula direta, a gente pega o valor do b e inverte o sinal ficando menos 8. Aí dividimos isso pelo dobro do a, que vai ser 4. Bom, menos 8 dividido por 4 dá exatamente menos 2. E pronto! Num piscar de olhos, descobrimos que o x do vértice está ali cravado na posição menos 2. O próximo passo, lógico, agora é pegar essa posição horizontal e usar para descobrir a nossa posição vertical, o tal do y. 4. O y e o limite real. E é nessa posição vertical que a mágica dos limites realmente acontece. A gente vai sair da linha horizontal e determinar o limite vertical absoluto da coisa, o y do vértice, ou yv. E olha só, igualzinho ao x, temos 2 rotas de cálculo aqui. A primeira é pela fórmula. Você calcula aquele velho conhecido, o delta, e aí divide o valor negativo de delta por 4 vezes o a. É um método super sólido. Mas, gente, tem o caminho da substituição direta, que na grande maioria das vezes poupa um tempão.
É basicamente pegar aquele xv que a gente acabou de encontrar e jogar de volta dentro da função original. É literalmente virar para a função e perguntar: ei, quando a posição horizontal for essa aqui, qual vai ser a minha altura exata? Trazendo de volta nosso exemplo prático da função 2x² mais 8x, a gente já sabia que o x do vértice era menos 2, lembra? Então a conta fica assim: 2 vezes o menos 2 ao quadrado mais 8 vezes o menos 2. Resolvendo passo a passo, menos 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8. E 8 vezes o menos 2 dá menos 16. Então fica 8 menos 16, o que nos leva direto como uma flecha para o nosso limite, o menos 8. Tá aí, achamos a coordenada exata do limite vertical inferior dessa nossa parábola de exemplo. 5. O conjunto imagem. Agora que temos essa coordenada nas mãos, dá para conectar tudo com a visão macro da coisa, o estudo do conjunto imagem da função. A coordenada y do vértice age tipo um segurança de balada, o grande guardião dos valores da função. Imagina que o eixo y vertical é uma régua imensa. A função não vai ficar passeando livremente por todos os números dessa régua, não. O y do vértice estabelece as fronteiras absolutas. Ele crava a placa e diz: daqui para baixo ninguém passa, ou daqui para cima é proibido entrar. Ele dita todos os valores reais possíveis que a função consegue cuspir como resultado no mundo real. E é aqui que a gente vê claramente como a concavidade, lá do começo, ditada pelo coeficiente A, muda da água para o vinho a nossa interpretação do conjunto imagem. Pensa bem, quando a parábola é um vale, ou seja, com A positivo, o y do vértice é o chão. O intervalo de imagem começa ali no yv e decola para cima, disparando rumo ao mais infinito. Mas se a parábola formar uma montanha com o A negativo, o jogo vira e o y do vértice passa a ser o nosso teto de vidro. O conjunto imagem, então, vem subindo lá das profundezas do menos infinito e bate de frente, parando abruptamente no valor máximo do yv. É uma geometria de contenção lindíssima. Quando a gente entende essa dança, essa interação super elegante entre os coeficientes, o eixo de simetria e o poder limitador absoluto do vértice, toda a função quadrática deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se transforma numa estrutura perfeitamente lógica e previsível. O que nos deixa com um pensamento final bem instigante para fechar nossa análise de hoje. Se apenas aquele coeficiente que manda na concavidade já impõe o limite extremo de toda a função, quais outros comportamentos dinâmicos e segredos ocultos os demais coeficientes podem estar escondendo nessas curvas ao nosso redor? Fica aí a provocação para vocês continuarem observando e questionando o mundo pelas lentes da matemática. Um grande abraço e até a próxima análise visual.